A primeira vitória do Flamengo antes da decisão da Copa do Brasil já aconteceu. Flamengo conseguiu assumir a carga de ingressos que não... Cara, essa situação não acontecia há muito tempo. O Flamengo conseguiu assumir a carga de ingressos para o jogo de volta, né? E a venda está começando agora, às 10 horas da manhã. Então a gente já tem o Flamengo vendendo aí a carga de ingressos para o segundo jogo, que é o jogo decisivo. O Flamengo conseguiu essa carga de 4.000 ingressos e o Flamengo vai estar disponibilizando para os torcedores. Tá? O valor é igual daqui da Sul, daqui do primeiro jogo, R$400 inteira, 200 meia, né? E aí o Flamengo vai estar vendendo através do site do sócio-torcedor do próprio Flamengo. Tá? Foi um acordo que o Flamengo conseguiu. É muito importante essa vitória que o Flamengo consegue aí para o seu torcedor, que a gente sabe que o torcedor sempre vai em peso, ainda mais para uma final de campeonato, né? Serão 4.000 ingressos com um acordo feito aí entre as equipes, tendo a mesma quantidade para a torcida visitante nos dois jogos. Tá? Um acordo aí mesmo com o Maracanã tendo maior capacidade e no estádio lá tendo menor capacidade, a gente sabe que o acordo, eles acharam interessante garantir aí 4.000 lugares aqui e o Flamengo conseguiu essa negociação interessante, tá? Então abre 10 horas da manhã de hoje e você vai poder adquirir já, olha só, para os planos aí, Off Rio, tá? De Minas Gerais e Diamante mais um, tá? Meio-dia, para os planos Diamante e Platina mais um. E 14 horas para os demais planos, tá certo? Então a gente conseguiu aí que o Flamengo tivesse essa negociação interessante para ter os ingressos aí para o torcedor. Cara, isso é a maior, para mim isso é a maior vitória, cara. Isso é muito importante, a torcida do Flamengo estar presente aí no jogo de volta, né? Com 4.000 torcedores, poder comprar antecipado e com tranquilidade. Né? Tranquilidade não, porque eu já falei para vocês que é um jogo tenso, é um jogo, muita violência, né? A gente precisa aí ter total cuidado, né? Ficar ligado, né? E a gente tem um alívio importante para essa final, tá? O Alexandro e o Davi Luiz voltaram a treinar. O Alexandro a gente já trouxe ontem à noite que ele voltou a treinar, né? E que deve ser o titular na final, nos dois jogos da final contra o Atlético Mineiro. E o Davi Luiz também voltou a treinar com o elenco, né? O Alexandro vive uma grande fase, importantíssimo esse retorno do Alexandro. É um jogador que a gente sentiu muito a falta dele, principalmente porque o Ayrton Lucas não vive uma grande fase, é um excelente jogador, mas não está numa boa fase, até jogador de seleção, mas não está bem. E o Davi Luiz também, assim como o Alexandro, voltou aí a treinar com o elenco e deve reforçar o Flamengo aí contra o Atlético Mineiro. A gente tem outros dois reforços que aí não tem problema com relação à lesão, né? Que foi uma questão de suspensão. Os jogadores estavam com um terceiro amarelo, estavam suspensos e não puderam atuar nos últimos jogos. No último jogo, no caso, contra o Internacional. Então, Arrascaeta e Léo Pereira treinando normalmente e também voltam a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Tá? Então, a gente tem aí esses 4 retornos e a zaga, muito provavelmente, deve ser com os dois Léos, né? Léo Ortiz e Léo Pereira. Tem uma informação que está circulando que o Léo Ortiz vai jogar no meio e que a zaga seria Fabrício Bruno e Léo Pereira, tá? E que o Léo Ortiz iria para o meio campo. Isso aí não é confirmado ainda, vale a gente lembrar que no primeiro jogo, tá, o Flamengo não pode contar com o Eric Pulgar. O Flamengo tem alguns jogadores suspensos, tem o De La Cruz, né, que está lesionado. O Flamengo tem alguns desfalques aí já confirmados, né? O Bruno Henrique também não pode atuar no primeiro jogo da Copa do Brasil. O Flamengo, então, procura aí alternativas, né, para esses jogadores que estão aí suspensos para esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Além deles, a gente tem aí também o De La Cruz, o Luiz Araújo, que seguem no departamento médico, o Vinha, o Cebolinha,
o Pedro e também o Carlinhos, né? O Carlinhos segue em departamento médico, mas não poderia jogar de qualquer forma. É outro jogador que não poderia atuar nem no primeiro nem no segundo jogo. Não pode atuar na Copa do Brasil porque já jogou pelo Nova Iguaçu, tá? Então, esses são os desfalques, né? Nós temos a lista de suspensos apenas o Eric Pulgar e o Bruno Henrique. Eu estava confirmando aqui para ver se tinha mais algum outro. Não, realmente não tem. Suspensos apenas Eric Pulgar e Bruno Henrique. Olha só, eu quero passar para vocês justamente como está a situação de Luiz Araújo e Cebolinha. Tem chance de retornarem? Cebolinha tem sido visto aí já treinando no Ninho do Urubu, tá? A comissão técnica do Flamengo vive a expectativa de contar com o retorno do atacante Luiz Araújo ainda nesta temporada, tá? E a previsão interna é que o camisa 7 possa estar à disposição no final de novembro, já nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Cara, não há certeza que vão querer tentar utilizar o jogador esse ano ainda, tá? É retorno a treinar e tudo mais, mas há uma cautela, tá? Não é certo que vão tentar utilizar o Luiz Araújo, tá? O Everton Cebolinha segue tendo aí uma recuperação mais acelerada do que o esperado, mas mesmo assim só deve voltar aos gramados no começo de 2025, tá? Então, tanto Luiz Araújo quanto Everton Cebolinha estão fazendo atividades de baixo impacto na academia, junto da fisioterapia. Os dois ainda precisarão passar por algumas etapas de transição para o gramado antes de estarem à disposição do técnico Felipe Luiz, tá? Então, é importante a gente ter calma, não adianta a gente também ter pressa, já ficando tanto tempo sem os dois, não adianta a gente ter pressa aí, né, para recuperar, para ter de volta no time o Luiz Araújo e Cebolinha. Não adianta. E olha, a gente teve aí já 55 mil ingressos vendidos, vários setores esgotados para o primeiro jogo da final. Vai lotar, tá? Se tinha essa preocupação, a gente sabe que pelo valor, essa preocupação vai por terra quando a gente fala de Flamengo em final, né? Mesmo com preço alto, a gente lamenta os preços altos, mas vai lotar. 55 mil ingressos vendidos, a última parcial que eu recebi, que a gente trouxe com exclusividade. Então, não tem jeito, né? Mesmo com ingresso caro, a torcida está comprando aí e o Flamengo vai jogar com casa cheia a final da Copa do Brasil, tá? Então, a gente traz aqui também, cara, uma informação importante que não vai afetar a final, não afeta a final a convocação de jogadores, tá? Léo Ortiz, Gerson e Fabrício Bruno estão na pré-lista da Seleção Brasileira. 3 jogadores do Flamengo na pré-lista da Seleção Brasileira. Essa lista foi enviada, tá, ao Flamengo, né? E esses nomes contam, né? O Fabrício Bruno, Gerson e Léo Ortiz, e eles podem ser convocados para os jogos contra Venezuela e Uruguai nos dias 14 e 19 de novembro. Então não afeta a Copa do Brasil, pode afetar ali o retorno para algum jogo do Brasileiro, mas a gente sabe que o mais importante nesse momento é a Copa do Brasil.